Boa noite, meus irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 20 de setembro de 2023. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. E hoje nós teremos a nossa quinta aula sobre o Espírito Santo. Hoje, dons, línguas e profecias. Esta é uma carta pastoral que a Igreja Presbiteriana produziu. Nós estamos estudando em vista das comemorações de 164 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje nós chegamos ao final desta carta. Foram 5 aulas abarcando o seu conteúdo, e nós vimos o que é o dom de línguas, vimos o que é o batismo com o Espírito Santo, vimos o que é o dom de profecia na última aula, e agora nós encerramos olhando como nós devemos interpretar as Sagradas Escrituras. Esta é a continuação, então, da nossa carta pastoral sobre o Espírito Santo, hoje, dons, línguas e profecias. Lembrando que, caso você não possua o texto em mãos, facilmente na internet você consegue, em PDF, é só digitar lá, abre aspas, o Espírito Santo hoje, dons, línguas e profecias, fecha aspas, /IPB, que você irá receber, aí você vai conseguir facilmente encontrar esse documento. Então vamos lá, tratando hoje sobre a hermenêutica, sobre a interpretação das Escrituras Sagradas. Então eu vou ler o texto e nós faremos algumas considerações à medida que formos lendo. Então vamos lá. Título: acerca da interpretação das Escrituras Sagradas. A Igreja tem plena consciência do ingresso e da proliferação em seu meio de conceitos e práticas atribuídos ao Espírito Santo na experiência contemporânea e que são estranhos ao ensino bíblico. Esse estado de coisas deve-se principalmente à forma errada, de pastores e membros de igrejas locais interpretarem as Escrituras. Conquanto devemos nos alegrar pelo renovado interesse que se observa nas igrejas pela leitura e estudo das Escrituras, é preocupante a forma como alguns vêm interpretando o texto sagrado, partindo de pressupostos de sua própria experiência, impondo ao texto sentidos que claramente não fazem parte da intenção original do autor inspirado. Constitui-se prática perigosa atribuir ao Espírito Santo ensino que é produto de interpretação particular de um texto da Escritura, baseado em experiência pessoal. Interpretação esta que nada tem a ver com o sentido do texto bíblico. A Igreja entende que na raiz de todas as atuais práticas prejudiciais em seu meio está um sistema de interpretação equivocado. Devemos lembrar que esse texto foi escrito na década de 90 e estava então tendo um grande número de igrejas neopentecostais no seu ápice, né? A compra da Manchete, a compra da Record, novelas, filmes. Dentro da literatura nós temos também nesse período alguns livros que falavam sobre demônios territoriais e coisas do gênero. A década de 90 foi uma década muito efusiva sobre esses assuntos, e não diminuiu muito. Hoje ainda tem na internet, mas é um pouco mais diferente. A grande questão aqui é que existem várias comunidades que elas vão interpretar as Escrituras pelas suas experiências. Talvez você conheça pessoas assim. Dizem, olha, eu acredito em visão porque um dia eu tive um sonho e aconteceu tal, conforme eu sonhei. Então, sim, Deus fala a partir de sonhos. Ou vão te dar uma outra tipo de experiência. Olha, aconteceu com a minha filha, assim, por isso eu acredito que essas coisas existem. Qual que é o problema disso? O problema é que a fonte de interpretação não está nas Escrituras. A fonte de interpretação é a própria pessoa. Ela se transforma em autoridade sobre o texto bíblico. Isso não pode acontecer. Infelizmente, no trato com algumas pessoas na nossa igreja, vez por outra, eu acabo enfrentando essas situações. E as interpretações pessoais, elas são guardadas com muita lealdade por algumas pessoas. Elas não abrem mão da sua experiência. Isso é um erro. As Escrituras Sagradas precisam ser interpretadas de acordo com o texto que foi escrito. E não o assunto que você acha que está falando. Olha, eu estou lendo esse texto bíblico e isso diz isso para mim. Não.
A Escritura não diz uma coisa para você, outra coisa para ele, outra coisa para o Josué, outra coisa para o Ramiro, não. A Escritura só diz uma coisa. Na nossa Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 1, que trata das Escrituras, na sua seção de número 9, estabelece que cada texto da Bíblia só existe uma interpretação. E ela é possível se chegar a ela por meio de estudo. Então, você estuda o texto, veja se a tradução está correta e veja se a interpretação está correta com o texto. Nós vamos ver que o sentido das Escrituras sempre é o sentido mais claro, objetivo e do original do autor. Por isso que, vez por outra, quando alguém prega, eu não estava nesse último domingo, mas eu ouvi depois de assistir a pregação pelo YouTube, e o pregador estava correto. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo isso. Perfeito, porque quando o apóstolo Paulo escreveu, ele realmente quis dizer tal e tal coisa. E daí a gente tem que tirar a interpretação, a aplicação, aliás, para a nossa vida, mas não a interpretação. A interpretação só existe uma. É o que o texto nos adverte. E ele vai continuar dizendo mais acerca das interpretações particulares individuais, que é um subtema. Diz assim: interpretações individuais e isoladas que fogem do sentido óbvio e original do texto e que apelam para a autoridade da experiência individual para validar o entendimento das Escrituras devem, na verdade, ser rejeitadas. As Escrituras devem ser interpretadas por si mesmas, ou seja, uma passagem bíblica deve ser interpretada à luz de todas as partes, sem se desprezar a iluminação que o Espírito Santo vem concedendo à Igreja através dos séculos, que faz parte da tradição interpretativa acumulada até o presente. As Escrituras foram endereçadas à Igreja, e o Espírito que as inspirou foi dado ao corpo de Cristo para que o iluminasse no entendimento delas. Assim, a Bíblia não é propriedade de um membro individual, mas da Igreja. Portanto, a sua interpretação deve ser feita em consonância com a sabedoria da Igreja acumulada através dos séculos. Nenhum membro tem o direito de ter a sua própria interpretação particular das Escrituras. Não foi esse direito que Lutero e os demais reformadores recuperaram na Reforma. Isso aqui é interessante ele dizer nesse parágrafo, acerca de Lutero, porque alguns interpretam mal o conceito de sacerdócio universal de todos os crentes. O que é o sacerdócio universal de todos os crentes? Quando Lutero trabalhou esta ideia, isso significava que todos nós podemos ter acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, esta ideia, ela tem um solo, um chão soteriológico, um chão que fala de salvação, um chão que fala de acesso a Deus. Não é apenas o sacerdote católico que tem acesso a Deus segundo o pensamento católico, qual Lutero começou a desafiar. Não é isso. O sacerdócio de todos os crentes é um conceito que ele construiu para lutar contra essas injustiças. Alguns pegam e tentam usar esse termo para se dar uma autoridade de interpretar o texto como bem quer. Ah, não, veja, esse texto diz isso para mim. E o que diz para você? Não, isso não é sacerdócio de todos os crentes. Isso aí nem sacerdócio, isso é uma bagunça, é um caos. O texto só diz uma coisa e nós precisamos saber o que o texto diz. Então, por exemplo, quando nós pegamos lá um texto que nós trabalhamos aqui, que é 1 Coríntios 13, e ele diz lá: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como símbolo que retine. Esse texto não está falando de um idioma angelical, não é isso. Se nós continuarmos lendo, vamos perceber que existem outros exageros, né? Ele está falando de forma exagerada da linguagem, ainda que eu falasse a língua dos homens, todas as línguas dos homens, e todas as línguas dos anjos. Mas anjos não têm uma linguagem, não há um idioma angelical, não há um dicionário angelical, como nós falamos nas últimas quartas-feiras. Não existe, essa é uma hipérbole. É aquele aviso que nós damos para os nossos filhos, né? Olha, eu já falei para você
não joga a toalha. Eu falei 1000 vezes para você, não joga a toalha molhada em cima da cama. Você não falou 1000 vezes. Você não falou 388 vezes. Você não está contando isso. É uma expressão da linguagem. E é a mesma coisa que o texto. Ele continua. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes. Você está vendo? São frases, são ideias exageradas. Então eu não posso tirar desse texto e dizer assim, está vendo? Tem língua angelical. Isso é uma distorção do texto bíblico. O texto bíblico não se presta a isso. Então é o que o autor está dizendo aqui acerca da interpretação que as escrituras precisam ser interpretadas por si mesmas, né? E não cada um de nós inventarmos. E tem que ser seguido o seu sentido óbvio e original do texto. É o que Paulo estava tentando dizer para a igreja de Corinto, no texto a qual nós nos referimos, que é o capítulo 13. Ou o que Davi quis dizer no Salmo de número 23. Então, respeito ao autor que escreveu e ao texto, para podermos chegar ao seu único entendimento. Repito, único entendimento. Continuando, os que atribuem a sua compreensão individual das Escrituras ao Espírito, deveriam igualmente reconhecer e receber a compreensão que o mesmo Espírito concede aos demais membros da Igreja no decorrer da história. Esta é uma verdade incontestável. Se as profecias das Escrituras não foram fruto da interpretação individual dos profetas, muito menos hoje pode-se aceitar interpretações particulares daquilo que já nos foi revelado nas mesmas Escrituras. E o autor está fazendo uma referência àquele texto sobre a inspiração das Escrituras, que nenhum homem, a Escritura não foi escrita por homens, mas Deus inspirou homens para que pudessem fazê-lo, se eu não me engano, em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15. O caso aqui é que algumas comunidades se dão o direito de interpretar a Bíblia do seu jeito. Esta é a grande crítica desse texto, por acharem que estão falando em profecias. E aí o autor aqui está dizendo isso é incoerência, uma vez que a própria Bíblia é uma profecia e ela deve ser aceita. E não apenas ela, mas também como a história da igreja, ela interpretou os textos sagrados. Então, quando eu olho para a história da igreja e me vejo como herdeiro de interpretações, isso também enriquece a igreja. Por exemplo, a Trindade. Nós não precisamos ficar todas as vezes construindo o conceito da Trindade. Nós herdamos, nós cremos num Deus triuno. Porque os pais da igreja, lá no concílio de Nicéia, pela sua luta com o arianismo da época, forjaram este conceito que tem atravessado os séculos e que nós acolhemos. Assim como nós cremos nas duas naturezas de Cristo. Cristo é homem e Cristo é Deus. E nós cremos nisso por quê? Porque isto foi herdado da decisão do concílio de Calcedônia, 451. Nós herdamos isso do 5º século e temos até hoje. Isso foi também absorvido pela nossa confissão de fé de Westminster. Enfim, nós temos isto como herança e são a nossa maneira de interpretar os textos bíblicos. Pois bem, continuando, ele falou algumas vezes, eu não entrei nesse assunto, porque eu sabia que nessa parte, nesse setor, ele iria tratar sobre a iluminação do Espírito Santo. O que é a iluminação? Então, vamos ver. Isto não significa que Deus não possa iluminar o entendimento de um membro da igreja quanto a um texto em particular. Ele pode, e o faz como lhe apraz, mas isso não significa que esse entendimento não deva ser analisado e avaliado à luz do entendimento da igreja, conforme seus símbolos de fé, ou seja, a confissão de fé de Westminster e os catecismos. Esta iluminação do Espírito Santo para a compreensão das coisas reveladas das Escrituras não consiste em uma nova revelação, mas no discernimento divino daquilo que já foi revelado. Ao mesmo tempo em que orienta a igreja a guardar-se de uma interpretação das Escrituras
que parte dos princípios hermenêuticos equivocados da experiência neopentecostal, traduzindo, parte dos princípios de interpretações erradas, né, da experiência neopentecostal, a Igreja também adverte contra uma interpretação intelectualizada e árida das Escrituras, que se esquece da necessidade da iluminação do Espírito para sua compreensão e de que Deus promete ensinar aqueles que procuram andar em santidade e retidão. Os biógrafos de Calvino são unânimes em dizer que todas as vezes que ele ia pregar, ele fazia uma oração por iluminação. O que é a iluminação do Espírito Santo? É quando, por meio do Espírito Santo, nós vamos ver um texto. Mesmo esse texto, ele vai ser exposto, por vezes, pelo pregador, e nesse texto virão à luz elementos para a edificação, consolação ou exortação da igreja. São retirados desse texto aplicações para a vida da igreja. Isto é o que nós chamamos de iluminação, quando o Senhor ilumina como o texto pode ser aplicado. Agora, o fato de o texto ser aplicado não nos dá o direito de deturpar a sua interpretação. Ele pode continuar a sua grande interpretação. Por exemplo, nós vimos em 1 Coríntios 13, sabemos que o amor é muito importante, ele excede todos os dons que Paulo trabalha na Epístola aos Coríntios. Por isso nós devemos ser tolerantes uns com os outros, devemos nos perdoar, devemos procurar contribuir para redimir circunstâncias difíceis. Isto é uma aplicação por iluminação. O Espírito Santo ilumina a vida da nossa igreja para que possamos aplicar esta maneira, esta forma de amar entre nós. Veja, o texto não mudou. 1 Coríntios 13, verso 1, continua falando de amor. Eu não falei aqui de linguagem de anjo, falei de amor, mas aproveitando aquilo que o texto apresentou. Então é isso que a carta está dizendo. Por fim, meus irmãos, chegamos então à última sessão, que são as recomendações aos concílios da igreja. Então, a partir desse momento, ele irá nos brindar com 8 recomendações como nós devemos agir de posse desta carta. Diz assim: à luz do exposto acima sobre os dons de línguas e profecia, a Igreja Presbiteriana do Brasil, partindo de uma hermenêutica, de uma interpretação baseada não na experiência individual, mas nos princípios de sua tradição reformada, e, sobretudo, no entendimento que as Escrituras dão de si mesmas, e na busca da iluminação do Espírito Santo, faz as seguintes recomendações aos seus concílios, pastores, oficiais e membros da igreja. Antes de continuar, eu frisei algumas palavras nesse texto. Então, a nossa interpretação da igreja ela é baseada na tradição reformada, está em uma tarja preta, e também no entendimento que as Escrituras dão a si mesmo. Aqui está envolvido os seus aspectos gramaticais, os seus aspectos históricos, sua pesquisa, e a busca na iluminação do Espírito, ou seja, para uma prática piedosa. Então, esses 3 elementos são a prática da Igreja Presbiteriana registrada nesta carta. Então, vamos lá as recomendações para todos nós. Primeiro, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, como uma segunda bênção, distinta da conversão, não deve ser ensinada e nem propagada pelos pastores ou membros nas comunidades por ser biblicamente equivocada. Então, o presbiteriano não acredita que batismo no Espírito Santo é essa segunda bênção, é um revestimento de poder que vai dar um upgrade, né, para os cristãos. Então, os cristãos normais, aí recebe o upgrade, ele consegue ficar. Não, não é isso. Nós entendemos que batismo no Espírito Santo é a regeneração. Então, se alguém perguntar para você, você é batizado no Espírito Santo? Vai dizer, claro que sou. Quando eu me converti, eu fui batizado, eu fui inserido no corpo de Cristo. Aí você cita ele 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, que é o que diz que todos nós fomos batizados em um só Espírito e fomos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. Então você foi muito, muito bem batizado e batizado com o Espírito Santo. Muito obrigado por isso. Segundo, os concílios e igrejas locais devem tratar com amor e paciência os pastores e membros das igrejas presbiterianas que professam
ter sido batizados com o Espírito Santo, numa experiência distinta da conversão. E devem pastoreá-los e instruí-los na Escritura e na doutrina reformada, para que sejam corrigidos quanto a este assunto, este modo de crer, e para que demonstre o fruto do Espírito, que é o sinal inequívoco de toda atuação verdadeira do Espírito. Ou seja, aquelas pessoas que são presbiterianos e presbiterianas não concordam com isso, precisam ser admoestadas pastoralmente, né? Para que possam ser, como que eu posso dizer, ser levada novamente aos bons campos da doutrina presbiteriana, né? Ou seja, não é lícito um presbiteriano ou presbiteriana ser pentecostal. Então, precisa ser corrigido. O texto é muito amoroso, né? Isso é muito bom. Precisa ser amoroso, ter esse amor todo, né? Para a gente tentar corrigir o erro. Mas a questão é que não tem como um presbiteriano ser pentecostal. 3. Todo ensino sobre as línguas e profecias que entende prática moderna como uma experiência revelatória, isto é, uma experiência na qual a nova revelação é recebida, é contrário ao caráter final da revelação bíblica. E a autoridade das Escrituras comunica a regra de fé e prática. Então, isso aqui está citando um pouco a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 1 das Escrituras, seção 1, na sua terceira frase final lá, que diz que nós não cremos em novas revelações. Então, não existe novas revelações. Ah, pastor, eu tive um sonho com você desse jeito. Não me conte, eu quero saber. Nós não cremos nesse tipo de circunstância. Nós não alimentamos essas coisas. Então, não existem novas revelações. Porque pense o caos. Se nós começarmos a acreditar em novas revelações, nós temos que publicá-la. Foi Deus que disse? Foi, então escreve aí no apêndice das Escrituras. No dia 20 de setembro, nosso irmão teve a seguinte revelação, tá lá, e escreve na sua Bíblia. Agora imagine todo mundo for fazer isso. Não tem Bíblia que dê, não é mesmo? Nós não cremos em novas revelações. Só existe uma revelação, as Escrituras Sagradas. 4. Todo ensino sobre as línguas e profecias que entende estes fenômenos como sinal de batismo do Espírito Santo é contrário às Escrituras, bem como todo ensino que vê as línguas e profecias como sinal de espiritualidade. Então veja, ele está só sendo mais enfático do que foi no ponto 2. Ele está dizendo que línguas e profecias não são fenômenos que ocorram conforme as Escrituras nos ensinam. 5. Toda a prática do fenômeno das línguas e de profecias que causa divisão e dissensão dentro do corpo de Cristo e que não resulte em instrução e ensino em língua conhecida é contrário ao propósito dos dons do Espírito, que é a edificação da igreja. Então aqui há um certo senso de humor. Por quê? Ele acabou de dizer que isso não existe. Mas se alguém, supomos, começar a falar em italiano aqui entre nós, ou em francês, pelo Espírito Santo, então nós só vamos acolher isso se houver um tradutor. É isso que ele está dizendo. É claro que essa situação ela não ocorre. Ele está sendo um pouco... há um certo sarcasmo aqui, mas a gente entende que ele está dizendo que isso não existe. E ele vai continuar na parte 6. Por quê? Porque toda a prática do fenômeno das línguas e profecias, que não siga as orientações de 1 Coríntios 14, 27 e 28, é contrário ao ensino bíblico e deve ser rejeitada, constituindo-se em desobediência à vontade revelada de Deus. Ou seja, que falem somente 2 ou máximo 3, cada um por sua vez, e que haja intérprete. Depende se que Paulo se refere a outra pessoa que não o que falou em línguas. Então, ele está dizendo que, tudo bem, você acredita em dom de língua? Perfeito. Então, pode falar em língua apenas se tiver uma outra pessoa que vai traduzir. Então, ele, na verdade, está mais dificultando do que facilitando. Por quê? Porque está fazendo uma crítica. Existem muitas igrejas, e estas são as pentecostais, que chamam a glossolalia de falar em línguas, né? Glossolalia é aquelas línguas desconexas, que não quer dizer nada. Então, aí ficam falando, mas não é assim. Quer falar? Então tem um tradutor para dizer o que significa isso, senão não edifica a igreja. Então isso não deve ser feito. 7. A base para as nossas formulações doutrinárias é a Escritura, e não as experiências individuais, por mais emocionantes e preciosas que elas sejam. Ou seja, ele está dizendo que sim, é possível que você tenha tido uma epifania. Né? O que é epifania? Você teve uma visão, alguma coisa estrondosa aconteceu com você, etc, etc. Você está emocionado, mas isto, ainda que possa ter acontecido com você,
não é regra de interpretação. Portanto, a igreja recomenda o estudo sério de todos os fenômenos e experiências à luz da palavra de Deus. Então, tomemos cuidado com estas histórias de interpretação. Muitas pessoas da igreja vêm falar, mas eu fiz, aconteceu isso comigo. Mas isso não pode ser usado como regra. A igreja recomenda que os concílios estudem esta pastoral e cultivem o diálogo com a Comissão Permanente de Doutrina. Então, há uma comissão, não está mais nesse formato originário, mas ainda existe. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, pode mandar um e-mail para ela. Onde é que eu vejo isso? Você pode entrar no site da IPB, buscar lá a Comissão de Doutrina, e você vai conseguir ter acesso a um e-mail e pode mandar para lá. Considerações. Encerramos o estudo da Carta Pastoral, o Espírito Santo, hoje, dons, línguas e profecias. Texto escrito na década de 90, onde houve agudo movimento neopentecostal. Ainda hoje esse documento é atual no trato do que significa os dons do Espírito Santo e que a igreja precisa se precaver de tudo aquilo que não possui sólida base escriturística. Deus nos ajude. Então, o texto que nós lemos tem quase 30 anos de produção. Então, isso não desqualifica. É um texto que ainda está válido, né? Ainda mais porque as igrejas pentecostais, neopentecostais existem e se multiplicam, e a gente precisa saber lidar com isso. Que Deus nos abençoe, que nós todos possamos crescer com esse entendimento. Amém.